nós vamos falar sobre a endometriose de um ponto de vista biológico, mas também sobre a sua causa emocional. Esse tema vem sendo muito discutido aí nas mídias por conta da cantora Anitta expor, né, esse quadro e o sofrimento nos últimos 10 anos com difícil diagnóstico, difícil tratamento e muitas vezes com consequências cirúrgicas, tá? A endometriose nada mais é do que o tecido endometrial. Quem é o endométrio? É o tecido de dentro do útero, tá? E o que acontece na endometriose? Esse tecido endometrial, ele não está presente somente na cavidade uterina, ou seja, ele está fora também da cavidade uterina. Muitas vezes em bexiga, em intestino, causando aí diversos desconfortos, tá? Ou seja, você já sabe aqui que a endometriose é a presença desse tecido endometrial fora da cavidade do útero, que sob a regência, né, sob a influência também de hormônios, vai causar muito desconforto, muitas vezes antes da menstruação, durante a menstruação, vai causar alterações do fluxo menstrual, um aumento intenso de fluxo, pode causar dor durante relação sexual, problemas para engravidar, muitas vezes até infertilidade, ou seja, um transtorno, né, na vida da mulher, tá? Com consequências, inclusive, psicológicas, muitas vezes ansiedade, depressão, tá? Quando a gente fala dessa doença, as pessoas têm que ter um olhar mais amplo, porque a gente não tá falando de uma doença localizada só naquela região. Hoje a ciência já mostra que a gente fala de uma doença sistêmica, porque se trata de algo inflamatório, uma inflamação sistêmica de baixo grau, tá? Que tá influenciando todo o organismo dessa paciente. A gente tá falando de uma doença hormonal, que tem aí dependência de estrogênio, o hormônio sexual feminino mais predominante. A gente tá falando de uma doença imunológica. Qual é a causa dessa doença? A ciência, a medicina ainda fala ser uma questão multifatorial, coloca aí alguns fatores genéticos, fatores imunes, muitas vezes se fala o que é mais aceito, um efluxo desse tecido endometrial que deveria ser eliminado durante a menstruação, mas que vai para outros tecidos, tá? O tratamento basicamente é hormonal, com anticoncepcionais e também cirúrgico, né? Quando isso realmente acaba gerando um transtorno mais expressivo para essa mulher. Grandes especialistas integrativos hoje em dia falam, né, que o tratamento único exclusivamente com hormônio é só um tratamento de sintomatologia, não é um tratamento de causa, né? É um tratamento da doença em si. Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Um tratamento adequado para essa mulher hoje seria todo um tratamento, obviamente, convencional, mas também com o olhar de uma dieta anti-inflamatória, alguns suplementos importantes para evitar que esse tecido se espalhe para uma maior região. Então, a gente pode colocar aí uma vitamina D, a gente pode colocar cúrcuma, a gente pode utilizar quercetina, ou seja, alguns anti-inflamatórios, alguns antioxidantes, tá? A própria melatonina, enfim. Tem uma gama de suplementação que a gente poderia utilizar para evitar maiores transtornos decorrentes da endometriose, tá bom? Agora, quando a gente fala sobre a questão emocional, como um gatilho emocional, primeiro eu me deparo com um artigo científico muito bacana e o título desse artigo é: o estresse
é causa ou consequência da endometriose. Por quê? Como eu já falei para vocês, quando a mulher se pega com esse diagnóstico, muitas vezes ela tem já uma sintomatologia com dor, né? Com alterações de menstruação, com infertilidade. Isso tudo agrava muito o psicológico dessa mulher com depressão, ansiedade, enfim. O que vai gerar estresse prolongado, obviamente. Ao mesmo tempo que a ciência já mostra que o estresse, as mulheres mais estressadas, ela tem maior chance de desenvolver endometriose, assim como qualquer outra doença, né? E não tratar esse estresse é colocar a mulher, né, sobre a chance de desenvolver um quadro de endometriose. Algumas linhas também falam de postergação da gestação também ser um dos fatores, ou seja, hoje em dia as mulheres querem ser mães muito mais, com idade muito mais avançada do que antes, então isso também aumentaria a chance do surgimento da endometriose, tá? Ok, até por aí. Já tivemos um olhar mais amplo de entender que a gente tem que tratar essa mulher de uma forma sistêmica, a gente tem que ter um olhar anti-inflamatório para essa mulher. Ok. Agora, vamos pensar só do lado emocional. O que seria o gatilho emocional da endometriose? Seria basicamente um cisto, tá? Agora a gente tá falando de um cisto no ovário. Então a gente tá falando, por exemplo, de um ovário policístico que tem causa de tenho medo de perder quem eu amo, ou eu perdi alguém que eu amava intensamente. Isso pode ser a perda mesmo de um ente querido, pode ser aborto, pode ser o medo de perder o cônjuge, né, o marido. Isso, só de você ter o medo já pode gerar o gatilho, né, dessa questão do ovário policístico. O cisto, na verdade, ele vem numa fase já de cura desse conflito e ele serve para quê? Eu falo sempre aqui para vocês que na natureza nada é por acaso, sempre tudo tem um propósito biológico, né? Então, o propósito desse cisto é basicamente produzir o hormônio feminino para que ela esteja mais bonita, mais atraente para continuação, né? Vamos dizer, da procriação, para que ela recupere a perda que ela teve, de alguma maneira preencha a sua perda. Então, olha como é bonito entender o corpo humano, né? A gente tem outro olhar. E o que acontece? Não era para existir a endometriose, só que por algum motivo esse cisto se rompe por uma queda, por um acidente, por uma cirurgia, não sei, por algum motivo traumático, basicamente, esse cisto se rompe, gerando esse tecido aí envolto aí de órgãos, por exemplo, como intestino, tá? Então, a gente começa a ter esse olhar, então a gente tem um conflito de perda profunda, tá? E a gente começa a entender que no corpo humano nada é por acaso, tudo tem um propósito. Essa doença hoje tem afetado em torno de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Então a gente tem que olhar para a vida dessa mulher, tá? Não só num passado recente. As pesquisas mostram, inclusive, que questões da infância podem ser aí gatilhos de endometriose numa idade reprodutiva. Então a gente começa a ter um olhar amplo, um olhar amoroso, um olhar de compaixão, de entender que nada é por acaso, que a endometriose não caiu nessa mulher à toa, né? E tratar essa mulher de uma maneira corpo e mente, que infelizmente tem sido muito esquecido e a gente precisa lembrar sobre isso. Então, se você conhece alguém, alguma mulher com endometriose, marca aqui no nosso vídeo, compartilha com essas mulheres para que elas possam realmente olharem para si próprias, entenderem, gente, não só na endometriose, mas em tudo. Tudo começa e
termina em você sempre. Pensem sobre isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.